Olá, queridos leitores, queridas leitoras, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar de 2 lançamentos incríveis da Beija-Flor Editorial, M-Fight e Lords, livro 1, O Sagrado no Fogo. Um é quadrinho e o outro é um livro de fantasia. Eu vou falar um pouquinho deles aqui para vocês, depois escrevam no comentário o que vocês acharam dessas obras. E hoje eu também vou mostrar um pouco das entrevistas com os autores lá na Flip, Festival Literário Internacional de Paraty. Se você não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ativa o sininho. Bora lá! Ground, o astuto, tinha um sonho, unir toda a Germânia sob uma só bandeira. E para continuar o legado de seu pai, Nalak decide unir-se em matrimônio com uma feiticeira celta, a fim de derrotar Roma, que avança com suas legiões em direção às Ardenas. Porém, a chegada de Anne a Lothairheim desperta no caçula Ullihardit os mais profundos desejos e ameaça os planos do irmão. Em meio à revolta de aliados, intrigas entre os lordes da guerra e um grande infortúnio que se abate sobre o novo rei, os lords precisam seguir fiéis ao seu código de honra, se não quiserem que Júlio César risque suas existências da história. A primeira inspiração do livro veio com a música High Hopes, do Pink Floyd, onde a autora imaginou a personagem Anne e a conexão dela com a magia ligada à Terra. Vi ela encarcerada em um lugar escuro por um rei mau. A ideia dos cavaleiros também veio com uma música que está na playlist do livro, Westland Carries, da banda Tristânia, onde ela viu uma batalha e cavaleiros se agrupando durante um galope pelas colinas. Transformar essas referências em uma história com elementos reais, inserindo-os nas guerras gálicas, vem da predileção dela pelo livro As Brumas de Avalon. Ah, e uma novidade muito legal, o segundo livro de Lords está pronto e em breve estará disponível no site da Beija-Flor Editorial. Fique ligado! Vivendo nas favelas do Rio de Janeiro, Derek e seu irmão mais novo, Wesley, devem superar logo cedo as adversidades da vida periférica. A ausência de seus pais, a ausência do dinheiro e o excesso de violência que o cerca faz com que Derek aceite o convite do ambiente e se torne um fora da lei. Mas a lei cobra e consequências maiores chegarão até os irmãos outrora inocentes. Mais do que uma simples estreia, esse marco traz ao público a oportunidade de conhecer de perto uma obra que une talentos do Brasil, Angola e Moçambique, construindo uma narrativa intensa e visceral, que mistura ação, drama e crítica social. Antes de se tornar o temido rato, Wesley foi apenas uma criança perdida na favela, vivendo ao lado de seu irmão mais velho, Derek. Entre a fome, a violência e os sonhos pequenos demais para caber em um mundo tão cruel, Derek era sua única esperança, um farol de coragem em meio ao caos. Determinados a sobreviver, os irmãos enfrentaram a miséria com laços inquebráveis. Mas quando Derek é arrastado para dentro de um esquema sombrio ligado ao misterioso torneio M-Fight, a tragédia se torna inevitável. Agora, marcado pela perda e pelas Wesley desperta para um caminho de ódio e vingança que moldará o homem que um dia será conhecido apenas como Rato. Um drama visceral sobre pobreza, desigualdade e a origem de um dos personagens mais sombrios de M-Fight. Ah, e as novidades não param por aí. Junto ao lançamento do volume impresso, será revelado o teaser trailer oficial da animação de M-Fight, produzido pelo estúdio Organização Zero. Esse primeiro vislumbre promete transportar os fãs para a atmosfera sombria e explosiva do universo da obra, mostrando que M-Fight não é apenas um mangá, mas um projeto transmídia que já nasce grandioso. Bom, meu processo criativo, eu gosto muito de escrever à mão ainda, né? Então tenho dezenas de blocos, cadernos, e ele vem em horas inesperadas, momentos de tensão. Quanto mais caos eu enfrento na vida, mais eu sinto vontade de escrever, e muitas coisas são descartadas, né? E outras coisas acabam virando livro, né? Como esse livro, né, que eu escrevi em meio a um momento que eu estava passando. Então é mais ou menos isso.
Eu não tenho frequência exata de escrita, assim, não me programo para escrever todos os dias, nem semanalmente, mas eu tenho períodos onde eu estou mais intensamente ali pensando em escrevendo. No caso, quando é livro de poesias, eu passo dias rimando na minha cabeça, e algumas dessas rimas eu estou com alguma anotação do lado, eu vou lá e anoto, mas depois que eu termino de escrever eu ainda continuo pensando em rima, então é um pouco assim, demora para eu sair desse processo de pensar em rima. Eu pareço um repentista às vezes, falando e pensando em rima, mas é mais ou menos assim, não tem uma frequência, nem é muito mais da vontade do momento mesmo. E como você lida com o bloqueio criativo? Nossa, essa é uma pergunta difícil, né, de responder. Já passei por muitos momentos, né, de bloqueio criativo, tanto na área acadêmica, que eu também escrevo livro mais científico, quanto na área de criação mais artística. Então eu tento reinventar, fazer outras coisas que me dão mais inspiração, e aí essas coisas vão voltando naturalmente, né? Talvez não aquilo que eu imaginei, mas talvez eu vá para outro caminho, assim, escrevendo outros tipos de coisas que eu não havia escrito antes. Então sempre a novidade me inspira a romper esses bloqueios criativos. Então, se eu estou escrevendo um texto mais acadêmico, eu vou para poesia. Se eu estou para poesia, eu vou para escrevendo mais ensaios, né? Mais ideias soltas, mais direcionadas a um tema. Então eu acho que é isso, é se reinventar e buscar outros caminhos que me faz romper isso aí. Amanda, seja muito bem-vinda. Parabéns pelo livro, pelo lançamento. E eu queria saber sobre o processo criativo. Como é o seu ritual de escrita? Você tem alguma rotina ou alguma mania? Eu gosto muito de escrever escutando música. Eu acho que as músicas, elas me trazem algumas ideias, algumas inspirações. Então, às vezes eu faço playlists que eu acho que combina com a história, assim. E além das playlists, eu também gosto de pesquisar. Porque às vezes cada história vai ser em um lugar, vai ser em algum lugar. Então eu gosto de pesquisar um pouco sobre os lugares para também vindo ideia para fazer. Ah, que legal. E você escreve todos os dias ou respeita um tempo de inspiração? Eu costumo respeitar um tempo de inspiração, até porque tem alguns dias que eu dou aula e eu tô mais cansada, eu não consigo criar tanto, nem produzir. Então eu deixo um tempo separado para escrever e organizar as ideias. E como você lida com o bloqueio criativo? Eu lido, acho que bem, que quando eu vejo que não tá fluindo, aí eu vou fazer algumas coisas que descansam um pouco a mente. Então eu vou assistir um filme. E hoje ele vai falar um pouquinho sobre a obra dele. Estamos aqui na Flip, 23ª edição da Flip, stand da Beija-Flor Editorial. E esse é o primeiro volume da obra, em breve vão ser mais volumes. E seja bem-vindo, Marco. Quiser segurar sua obra aqui. Marco, como é o seu ritual de escrita? Você tem alguma rotina, alguma mania? Não, eu trabalho de manhã, eu geralmente gosto de trabalhar de manhã, e não tenho nenhuma mania. Você escreve todos os dias ou respeita o tempo de inspiração? Eu respeito o tempo de inspiração. Como é uma história em quadrinho, eu não escrevo todos os dias, meu negócio é o desenho, né? Então eu desenho todos os dias. Né? Eu não escrevo todos os dias, a escrita vem como uma inspiração e o desenho não, o desenho é na respiração mesmo. Como você lida com o bloqueio criativo? Felizmente eu não tive bloqueio criativo até hoje, então eu não sei como lidar ainda. Olá, tudo bem? Meu nome é Thaís de Paula, eu sou autora do livro de poemas Histórias Digitais, Versos em Atualização. E hoje eu vou falar um pouco sobre o meu processo criativo, as inspirações, influências e outros assuntos. Bom, para começar, eu gostaria de falar sobre meu processo de criação. Né? Eu não tenho uma rotina exata, eu escrevo sempre que eu tenho alguma coisa que está me incomodando ou que me inspira, pode ser quando eu vejo um quadro legal, ou ouço uma música, ou vejo um filme, ou eu tenho um pesadelo também, isso pode acontecer, ou também se eu vejo algo interessante da janela da minha casa, alguém andando diferente, eu já começo a imaginar alguma história, enfim. Então eu pego o meu caderninho de anotações e começo a escrever. Eu gosto muito de escrever com lápis, né, que eu acho que me dá uma liberdade maior. E eu ando sempre com um bloquinho menor também gosto de escrever com lápis. E, enfim, eu não tenho isso tão integrado na minha rotina, não é algo que eu faço todos os dias. Mas assim, eu me esforço muito para registrar sempre alguma ideia, alguma coisa sobre o que eu quero escrever, pelo menos eu anoto, eu faço uma lista também.
E depois que eu escrevo algo nesses cadernos, eu passo para o computador, eu reviso, dou uma formatada melhor. E, enfim, dessa forma que eu trabalho minha criatividade, né, ao escrever uma poesia ou até mesmo um conto. E, bom, sobre bloqueio criativo, nesse campo para mim é mais tranquilo, porque eu sempre crio a poesia, escrevo algo assim de forma mais solta, então não é uma coisa que eu me forço a fazer, mas o meu trabalho, já que eu trabalho como redatora, algumas vezes eu posso ter esse bloqueio. Então eu procuro ter contato com outras referências para me inspirar, ou então eu saio para dar uma volta, ou me afasto do computador, vou ver um pouquinho de TV, coisa bem, bem rápida, assim, só para relaxar um pouco a cabeça e depois, quando eu retomo, eu consigo produzir alguma coisa que fique interessante, legal, enfim. E hoje é isso, pessoal. Agradeço quem nos acompanhou até aqui e espero você na nossa próxima edição com muito mais novidades. Obrigada, tchau!